Ao analisar o texto bíblico de Gênesis 1 e Gênesis 2, muitos estudiosos, muitos acadêmicos notaram ali que existe uma aparente discrepância. Vamos ver aí agora? Vamos lá na nossa projeção. Então, discrepância entre os dois relatos, que parecem falar no final de dois relatos totalmente diferentes da criação. E aí, se nós temos dois relatos totalmente diferentes de criação, a pergunta é, qual relato então? Corresponderia a um relato, a narrativa do processo da criação segundo a Bíblia. Gênesis 2:4 não é um segundo relato da criação. Gênesis 2:4, ele é o início do detalhamento histórico da história desta terra. A expressão que foi mencionada, e vocês ouviram falar Toledot, não é? O Edson trabalhou um pouco sobre isso. Esta expressão, no hebraico, ela ocorre várias vezes no livro de Gênesis. Okay? Várias vezes. Na verdade, nós temos ali, se nós vamos ao próximo slide, vocês verão que ela ocorre 10 vezes no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem uma estrutura literária, que ela é importante para nós compreendermos. Okay? Primeiramente, ele tem uma introdução. Gênesis 1, 1 a 2, 3 é uma introdução geral ao livro. É a história da criação. Depois, aparece 10 vezes essa expressão hebraica, Ele Toledot. Estas são as gerações. Se ocorresse somente em Gênesis 2:4, nós poderíamos dizer que o sentido era, esta é a geração do céu e da terra. Okay? Quer dizer, uma segunda história da criação. Mas ela ocorre 10 vezes no livro. 10 vezes. E cada vez ela introduz uma nova fase da história. Okay? Essa expressão Toledot, gerações, no hebraico, tem uma expressão idiomática. Nós poderíamos traduzi-lo como essa é a história. Okay? Essa é a história. E qual que é a história que Gênesis 2:4 está introduzindo? A história que começa no capítulo 2, verso 4, e vai até o 4:26. 4:26, quando termina a história de Caim e Abel, Caim, etc. Esta é a história de que período? É interessante no hebraico que nós não temos assim nomes meio, vamos dizer assim, simbólicos. O nome das seções em hebraico geralmente são nomes que vêm da primeira palavra que ocorre no texto. Por exemplo, nós chamamos o livro de Gênesis, Gênesis. Esse nome, Gênesis, vem da versão grega, que o grego pensa no conteúdo. Qual que é o tema que está falando aqui? Gênesis, origem. Botar Gênesis. Não é? O nome do livro em hebraico é Bereshit, no princípio. Por quê? Porque Bereshit é a primeira palavra que ocorre no texto. Sim? E assim você vai, os textos ali, em todo o Pentateuco é assim. Cada livro, cada seção, são as primeiras expressões. Então, esta história, história do quê? É a história do período desde o céu e a terra, quando foram criados. Sim? Quando foram criados, e a sequência da história que vai começar depois. Depois nós temos a história dos filhos de Adão, que apresenta a genealogia deles. Depois nós temos a história de Noé, lá está em Gênesis 6:9. Ele Toledot Noah. Essas são a história de Noé. E conta a história de Noé. Como que Noé era um homem justo, que Deus andava com ele, etc. Okay? E vai até o 4:29, quando termina a história de Noé depois do dilúvio. Okay? Depois 10, 11, até 11, 9. Essa é a história dos filhos de Noé. Okay? E conta a história dos filhos de Noé, até o final da Torre de Babel. Okay? Depois diz, esta história da família de Sem. E conta a história da família de Sem, onde está incluído a história de Abraão. Okay? Depois diz, verso diante, próximo slide, diz ali, esta história de Terá, pai de Abraão, essa história de Ismael, essa história de Isaac, essa história de Esaú, essa história de Jacó e Israel. A expressão repete sistematicamente, providenciando então para o livro uma estrutura literária. Quer dizer, eu vou começar agora a contar a história. Depois da introdução, vamos começar a contar a história. Como foi que as coisas aconteceram? Aconteceram assim, assim, assado. Okay?
Depois, próxima fase, essa também é a história. Então, Gênesis 2:4, o princípio básico dele, o objetivo básico, não é contar uma segunda história da criação, mas começar a detalhar a história da humanidade que começou desde o dia que Deus criou céus e terra. Esse é o objetivo. Hein? Então, primeiramente, esse ponto. Hein? Este é o objetivo do Gênesis 2:4 em diante. E aí vem algo interessante. Hein? Vamos agora ao próximo slide. Hein? Que às vezes a gente passa na leitura por cima. Gênesis 2:4 vai contar a história, mas não se refere à história, né? Nos versos, sobretudo o verso 5 que aparece ali, não havia erva que brotasse do campo, não havia isso, deserto, né, que o pessoal diz, era um deserto. Não está se referindo ao estado original da terra. Quando você nota em pequenos detalhes, as expressões usadas são expressões que falam do contexto após o pecado, não da criação. É curioso isto. Vamos lá. Pega sua Bíblia comigo, vamos ler Gênesis 2, verso 5. Então, essa é a história que começou dos céus e da terra, do tempo que Deus criou. Hein? Quando começou? Hein? História do quê? Hein? Que a história é essa? Nos diz ali. Então, o texto vai descrever o estado original da terra antes do pecado, como entrou o pecado e como isso afetou a família humana, terminando com a história de Caim e Abel. Okay? Por que estamos fazendo essa ênfase aqui? Por causa do seguinte, notem bem, próximo slide, vamos ler prestando atenção nessa, agora já são algumas observações linguísticas, não tanto literárias. Literária, estrutura do livro de Gênesis, dividido em seções históricas, mas agora um aspecto linguístico. Veja bem, diz assim, não havia nenhuma planta do campo na terra. Okay? Planta do campo. No hebraico, siar hassadeh. Siar hassadeh, na língua hebraica, não se refere a alface, não se refere a arbusto, não se refere a uma árvore com fruta, não se refere a nada disso. A expressão siar hassadeh se refere a espinho, a brolho. A expressão siar hassadeh quer dizer espinhos. Okay? Ele diz, quando Deus criou os céus e a terra, não havia espinhos e abrolhos na face da terra. Cardos e abrolhos. E a mesma expressão vai aparecer semelhante, especificado assim, na expressão cardos e abrolhos, que vai aparecer na maldição depois do pecado. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Essa expressão hebraica, siar hassadeh, fala desse tipo de vegetação. Então ele está dizendo, olha, esta é a história dos céus e da terra, quando Deus os criou. Quando Deus os criou, não havia tipo de praga do campo, abrolhos e cardos, espinhos. Não haviam isso. Okay? Depois, próximo slide. Então diz ali, e a erva do campo. A expressão erva do campo, ela se refere ao paralelo entre Gênesis 3:18, onde aparece a mesma expressão erva do campo, dizendo, notem bem, se nós vamos a 3:18, ela também produzirá cardos e abrolhos, é o siar hassadeh, e tu comerás a erva do campo. Sim? A erva do campo. Então ele diz aqui, voltando a 2:5, diz assim, hein? Não havia nenhuma siar hassadeh na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor, hein, diz ali, continuando, próximo slide, o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra. Okay? E a expressão no hebraico de rimitir al-haaretz. E essa expressão que ocorre aqui vai aparecer lá em Gênesis 7:4 e versos 10 também, quando Deus, na época de Noé, fez chover sobre a terra. Okay? Então você tem, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Okay? E não havia homem para lavrar, próxima expressão, não havia homem para lavrar o solo.
ok? E é curioso que nesse conjunto todo, também aqui, a expressão lavrar, avad, hadamah, ela se refere à maldição do homem, você vai lavrar o solo para comer. Okay? Então, Gênesis 5, ele diz assim, essa é a história dos céus e da terra antes que houvesse esses aspectos. Cardos e abrolhos. Erva do campo, que vai ser o alimento básico do homem. Okay? Antes que Deus fizesse chover sobre a terra e antes que o homem precisasse obrigatoriamente trabalhar a terra com o suor do seu rosto para poder comer. Então, essa é a história de como as coisas começaram antes dessas coisas acontecerem. Então, é curioso isso, porque Gênesis 2:5, ele se refere para o futuro e não para o passado. Ele está se referindo para a criação, está se referindo para as coisas que aconteceram no futuro. Então, houve um período da história da Terra que isso não tinha. E eu vou contar esse período. E vou explicar para vocês como foi que isso passou a acontecer. Como que cardos e abrolhos vieram. Como que nós tínhamos que comer agora a erva do campo. Como que agora você tem chuva, o dilúvio. Hein? Como que nós precisamos suar para poder nos manter. Então, esse é o objetivo de Gênesis 2:5. Contar essa história desde o princípio e contar como as coisas mudaram. Okay? Outro aspecto literário interessante, talvez, próximo slide, que nós poderíamos analisar, é o aspecto, veja, a proposta de vários desses acadêmicos seria assim, são dois relatos independentes, então são dois relatos provavelmente mitológicos, tem nada a ver com a origem do céu e da terra. Tanto assim que preservaram dois relatos opostos entre si ali. Okay? Mas é interessante que quando nós lemos o texto bíblico, nós usamos muito a nossa raciocínio, a nossa maneira de pensar ocidental, racional. Okay? E nós queremos conformar o texto bíblico antigo, não é, à nossa maneira de pensar. Mas quando você nota no texto bíblico, isto é um aspecto literário muito comum na literatura semítica e a literatura bíblica hebraica. Na literatura bíblica, várias vezes em narrativas, vocês fazem uma referência primeiro a um fato, você faz uma narrativa em aspectos bem gerais, para depois entrar na narrativa, de novo, uma segunda narrativa em aspectos específicos. Um exemplo que nós colocamos aqui para vocês é o relato do envio de Jacó. Se você chega lá em Gênesis 28, depois que Jacó enganou seu pai, etc., diz ali, não é? O irmão resolve matá-lo, não é? Briga pela primogenitura, liderança, uma história bem forte na Bíblia. Diz assim, a mãe fica preocupada, não é? Rebeca diz, vou mandar meu filho, olha, meu filho precisa achar uma noiva, precisa achar uma esposa, eu não estou gostando dessas meninas aqui que o nosso outro filho arranjou, vou mandar para a minha família para arranjar uma menina boa de lá. Né? A família semítica é bem assim, manda para a família, lá se resolve tudo. Né? Então, vai lá, casa com a prima, está tudo resolvido. Foi assim, né? O pai casou com a prima, e vamos fazer a mesma coisa, vamos mandar lá para arranjar uma prima lá. Não é? E diz lá que Jacó abençoou, e o texto bíblico ali, em Gênesis 28, hein, verso 5, ele diz assim, e Jacó foi, e chegou em Padã Arã. Então é interessante, ele o abençoa, envia, e o texto diz, e Jacó foi, e chegou em Padã Arã. Aí fala que o irmão dele fala assim, ficou bravo, não sei o que, tal, conta a história do irmão, aí termina a história. E aí, a partir do verso 10, volta de novo para a história de Jacó indo para Padã Arã. Mas já não estava em Padã Arã? Estava em Padã Arã. Mas por que estava contando? No texto, muitas vezes é assim, uma narrativa, um aspecto geral, outra narrativa, os detalhes. Isto é literatura semítica hebraica. Então, o que nós temos na Bíblia? Nós temos um texto que detalha os aspectos, grandes aspectos, e o grande objetivo do relato da criação. Gênesis 1, 1 a 2, 3. Depois, o que acontece? Detalhamento das coisas como aconteceram. As coisas como aconteceram. Então, você tem isso como típico aspecto de literatura
hebraica semítica. E eu tenho de terminar aqui, já faltam 10 minutos, vamos terminar um pouco antes ali. Outros aspectos linguísticos que podem nos ajudar a resolver esse problema. Próximo slide. Não é? A expressão no dia, em hebraico, não quer dizer num dia. A expressão é uma expressão idiomática. Ela aparece várias vezes na Bíblia, bem, como assim no tempo. Por exemplo, Moisés ficou com Deus no Monte Sinai um tempão. A Bíblia diz, no dia em que Deus falou com os filhos de Israel no Monte Sinai. Foi quase um ano lá. Um ano vira um dia. Porque a expressão no dia não quer dizer um dia, quer dizer no tempo. E aí, às vezes, nós traduzimos quando. Inclusive, a versão Almeida aqui o traduz muito bem, porque começa assim, não é? Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados. Não traduzir literalmente, no dia em que foram criados, mas a expressão quando, porque isso é uma expressão idiomática. A expressão idiomática é bem interessante. Muitas vezes na Bíblia a gente tem dificuldade em interpretar a Bíblia por causa de expressões idiomáticas. Porque elas não querem dizer literalmente o que elas estão falando, mas ela tem um significado cultural próprio. Não é? Eu gosto, às vezes, junto aos alunos, quando a gente trata disso, falar assim, ó, imagina um indivíduo daqui a 2000 anos ouvir o seguinte relato. Né? Comprei um carro. Hein? Entrei numa fria. Dei com os burros na água. O cara pensa, bom, comprou um carro, que carro é esse? Eu não sei que carro é esse. E entrou numa fria. E o que é isso? Dei com os... Ah, foi uma carroça. Uma carroça puxada para o burro. Deve ter caído dentro do rio. Por isso que a água estava fria. Isso, muitas vezes, somos nós fazendo a interpretação da Bíblia. Entende? Então, muitas vezes nós temos expressões idiomáticas na língua hebraica, okay? Que a gente acaba fazendo uma teologia em cima delas. Okay? Uma delas, por exemplo, muito comum, é a tal, Deus endureceu o coração do fulano de tal. E aí se faz toda uma teologia em cima disso, quando essa expressão idiomática quer dizer, Deus atuou e ele rejeitou. Okay? Basicamente é só isso. Okay? Então, nós temos que ter cuidado, aqui está, no dia quer dizer quando, no tempo, na época que Deus criou, sem referência a um tempo específico. Outra coisa interessante para nos ajudar a entender isso. Okay? No hebraico, nós não temos tempos verbais, como nós temos em português. O português é muito detalhado, nós temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, aquele imperfeito não deu mais ou menos certo, o outro deu certinho. Okay? Aí nós temos o mais que perfeito, porque isso deu mais que certo, e nós temos mais que perfeito composto, e nós temos o pretérito do futuro, seu... E hebraico só tem uma forma. Ações que já são realizadas, ações que estão por ser completadas. Nós chamamos de completo ou incompleto. Quando você pega uma ação já realizada, é só isso. Okay? Ela pode ter o sentido de todos os nossos pretéritos em português. É uma só. Tem um sentido. Então, como é que eu vou saber qual o sentido que eu vou dar? Depende do contexto. É uma língua muito contextual. Então, quando diz, por exemplo, e a tradução aqui novamente foi boa, okay? Na Almeida aqui, no verso 19. Okay? Porque muitos, lendo, ele traduz como se fosse uma sequência somente ali. Deus criou o homem, formou o homem, agora Deus criou os animais e trouxe para os homens fazer. Então, é uma coisa depois do outro. Se eu coloco o pretérito mais que perfeito, diz, havendo Deus formado os animais que ele formara, ou que havia formado, não quer dizer que é uma sequência temporal. Eles podem ter vindo antes do homem. Deus trouxe os animais que ele havia formado, que ele havia criado. Okay? Então, aqui diz, né, havendo Deus formado os animais, aí trouxe o homem. Okay? Pode ser muito antes da parte. Isso é um outro aspecto linguístico da tipo do hebraico. Okay? E por fim, então, a questão de dar nomes. Sabe que essa questão de dar nomes é algo bem interessante. Né? Aqui diz, o homem deu nome aos animais, o homem deu... Né? E até alguns dizem assim, deu nome à mulher para dizer que ele é que domina. Mas quando nós olhamos o texto, o propósito do texto não é dar nome aos animais. O texto começa, e Deus viu que o homem estava sozinho.
não havia uma companheira que lhe fosse igual. Então ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma Ezer Kenegdo, uma auxiliar ao mesmo nível dele. Uma companheira, uma amiga, alguém que vai estar junto. Não é? E é curioso aqui, porque no relato de Gênesis 2, o objetivo é mostrar que a mulher, contrário do outro, a mulher foi criada simultânea. Bom, pode ser, o texto bíblico diz assim. Isso porque os dois são iguais, os dois são a imagem de Deus. Mas essa criação foi especial. Simplesmente o homem não abriu os olhos e viu a mulher do lado dele. O homem teve de desejar, almejar, sentir falta. Deus provocou isso a propósito. E ele diz, traz os animais para que dê nome, e quando o homem dá nome, o texto é bem enfático. E ele viu que não havia ninguém semelhante a ele. Todos os animais, havia um macho e uma fêmea. Havia companheirismo. Ele estava sozinho. E não havia. E quando ele sentiu falta, aí Deus diz, agora está no ponto. Agora está no ponto. E aí diz que Deus tira da parte dele e transforma essa primeira experiência de genética, manipulação genética da história da humanidade. Hein? De um osso se transforma no outro ser. Às vezes no passado, não sei se é possível, hoje com a nossa manipulação genética, sim. 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 Lhe traz um ser, quando apresenta, é curioso ver, porque é um clímax. Quando ele apresenta a mulher ao homem, o homem não fala, ele canta. A primeira poesia da Bíblia está ali. E a expressão hebraica é assim mesmo. Ufa! Uau! Até que enfim, Senhor! Até que enfim! Essa é o osso dos meus ossos. Portanto, será chamada varão, porque do varão foi tirado. Ele canta de alegria. E aí termina o texto dizendo, e aí Deus disse. É isso que eu quero. Esse relacionamento de desejo, de ansiedade, de realmente companheirismo, desse amor que sente falta. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E aí vem uma expressão muito importante. Porque Gênesis 1 diz que eles foram criados à imagem de Deus. Gênesis 2 diz, eles são realmente, perfeitamente a imagem de Deus quando os dois estão unidos em amor. E usa a expressão que é usada para Deus na sua natureza. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Echad, um. E diz aqui, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une, cola, Davak, a sua mulher. E os dois se tornam Basar Echad. A mesma palavra usada para Deus é usada para o casal que vive em amor, um com o outro. Isso quer dizer que é nesse relacionamento que está o clímax da imagem de Deus na humanidade. Esse é o propósito de dizer assim. E tem que ser algo desejado. Não foi só algo natural por acaso. Desejado, ansiado, cantado em poesia. Assim, nós temos um detalhe, o texto, ele, portanto, nos ajuda a compreender isto. E, portanto, nós poderíamos propor aqui, para encerrar, uma tradução de Gênesis 2 e 5, que nos ajudaria a compreender e tiraria muito da confusão, não é, desta imagem de um segundo relato de criação. Vamos para lá? Então, diz assim. Primeiro, Gênesis 4. Esta é a história dos céus e da terra, desde quando foram criados, no dia quando o Senhor fez, ou no tempo que o Senhor fez, os céus e a terra. Próximo verso. Antes que existissem cardos e abrolhos na terra, e antes que houvesse a erva do campo, antes que o Senhor fizesse chover sobre a terra e que houvesse necessidade do homem lavrar o solo. Essa é a história, desde o dia da criação perfeita, como, no entanto, o homem se desviou de Deus, mas esta história termina ali, não simplesmente com a expulsão do Éden, da proibição da árvore da vida. Quando nós estudamos esse texto,
essa expulsão do Éden e proibição da árvore da vida foi o único modo de Deus garantir que um dia o homem poderia voltar a este mesmo Éden. Não mais como um ser rebelde e pecador, mas um ser novamente à imagem de Deus. Proibiu que perpetuasse a situação de rebelião, o exilou dessa presença local para, através de toda a Bíblia, exercer o seu grande plano de redenção, a fim de um dia, como diz Apocalipse, voltar novamente a esse mesmo Éden, diante do mesmo Deus, para viver de maneira ainda mais intensa o relacionamento de alguém criado à imagem e semelhança do Criador.